Além da admissão e recepção de membros por profissão de fé e batismo, como nós tivemos há 15 dias, onde foi recebido no hall de membros da nossa igreja o nosso irmão Magno Júnior, através de profissão de fé e batismo. As igrejas evangélicas congregacionais conservadoras recebem também membros por jurisdição ou transferência. Nesta noite de hoje, nós teremos o grande privilégio de admitirmos mais duas irmãs nossas ao hall de membros das nossas igrejas e iremos fazê-lo justamente por jurisdição. Respectivamente falando, nas assembleias do dia 20 de março de 2019, bem como na assembleia de 10 de abril deste mesmo ano, ou seja, 2019, a igreja aqui reunida, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, decidiu aceitar como membros de sua igreja, por jurisdição, duas irmãs nossas. A primeira delas, a nossa irmã Ivanise Bezerra da Silva e também nossa irmã Núbia Alves de Paula Souza. E aí nós vamos convidar essas duas irmãs a virem aqui à frente para que nós possamos oficializar o recebimento das mesmas por jurisdição, para que assim elas possam integrar o hall de membros da nossa igreja. Então, por favor, nossas irmãs Ivanise Bezerra da Silva, também nossa irmã Núbia Alves de Paula Souza, venham aqui à frente. Talvez alguns irmãos não saibam, mas a nossa irmã Ivanise, nossa irmã Núbia, apesar dos muitos anos que já fazem parte dessa igreja, elas não constavam no hall de membros da mesma. Então, graças a Deus, elas se dispuseram de assim o fazê-lo e nós vamos fazer, se Deus assim permitir, na noite de hoje. É grande o privilégio que temos em servir ao Senhor Jesus Cristo na e através da sua igreja e comunidades locais. Premidos por circunstâncias várias do mundo em que vivemos, mudança de domicílio, por exemplo, às vezes nós somos obrigados a nos transferir de uma comunidade para outra, ou de uma igreja para outra. Esta mudança, meus irmãos, minhas irmãs, se faz necessária, não raro, para que possamos exercer plenamente as nossas funções como servos e servas do Senhor. É lógico que essa mudança não é feita por quebra de comunhão em determinada comunidade local, porque a comunhão quebrada aqui não pode ser restabelecida ali, pelo simples artifício da mudança, visto que a nossa comunhão como servo de Jesus Cristo extrapola as paredes de uma comunidade local pelo fato de sermos todos membros do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja gloriosa e triunfante. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas enche-se de júbilo no momento em que irmãos amados procedentes de outra igreja resolvem fazer parte do seu hall de membros, como vai acontecer hoje, tanto com a nossa irmã Ivanise, como também com a nossa irmã Núbia. Assim, como ministro do Evangelho, pastor efetivo dessa igreja, e em nome desta mesma igreja que aqui nós representamos, nós vamos exortar as nossas irmãs Ivanise e também Núbia a prestar os seguintes juramentos diante de Deus e diante da sua igreja. E aí nós convidamos, em reverência a esse instante, os irmãos, as irmãs, os amigos, a ficarem de pé. E aí nós iremos fazer, primeiramente vou fazer com Dona Ivanise essas exortações e também esses votos. E aí eu vou pedir que Dona Ivanise, que geralmente fala bem baixinho, agora vai falar alto, bem alto, para que todos possam ouvir, todos possam escutar, ok? Dona Ivanise, ou Irmã Ivanise, a senhora declara publicamente que continua disposta a se tornar membro da nossa igreja aqui neste local? Muito bem, mais alto. A senhora reafirma diante de Deus e diante dessa igreja os votos e as declarações que a senhora fez no dia em que foi batizada, professando publicamente a sua fé? Muito bem. E mais,
a senhora promete a esta igreja, a Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas, a mesma fidelidade prometida à vossa igreja ou da sua igreja de origem? Muito bem. Mas a senhora declara, irmã Ivanise, que está disposta a acatar, a respeitar e a prestigiar as autoridades constituídas desta igreja para seu ensino, governo e crescimento espiritual? Muito bem. Por fim, irmã Ivanise, a senhora promete prestigiar e acatar material e espiritualmente o serviço e as promoções da igreja, da nossa igreja, que agora a senhora vai pertencer? Sim. Muito bem. Então, diante dessas afirmativas, nós estamos testemunhando aqui o juramento feito por essa irmã. Agora, nossa irmã Núbia, a irmã declara publicamente que continua disposta a se tornar membro da Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas? Sim. Muito bem. A irmã Núbia reafirma diante de Deus e diante dessa igreja os vossos votos e declarações que foram feitos quando a irmã foi batizada e fez pública profissão da sua fé? Sim. Muito bem. A irmã Núbia promete a esta igreja a mesma fidelidade que prometeu à sua igreja de origem? Sim. Muito bem. A irmã Núbia declara estar disposta a acatar, respeitar, prestigiar as autoridades constituídas desta igreja para seu ensino, governo e crescimento espiritual? Sim. Muito bem. Por fim, a irmã Núbia promete prestigiar e acatar, material e espiritualmente falando, o serviço e as promoções da igreja para a qual agora a irmã se transfere? Sim. Muito bem. Podeis assentar, meus irmãos. Como membro, como pastor efetivo dessa igreja, nós declaramos oficialmente, pertencente ao rol de membros da nossa igreja, a nossa irmã Ivanise Bezerra. Da mesma forma, como pastor dessa igreja, nós declaramos, fazendo parte agora do nosso rol de membros da nossa igreja, a nossa irmã Núbia de Paula. Que Deus possa abençoá-las e ajudá-las cada vez mais, principalmente a partir de agora, como membros efetivos da nossa igreja. Eu vou convidar os nossos irmãos oficiais para que venham cumprimentar aqui as nossas irmãs e, de certa forma, já simbolizar essa autoridade agora efetiva, oficial, que nós teremos sobre a vida das mesmas, como líderes que nós somos aqui da nossa igreja. Os nossos irmãos oficiais, por favor, cumprimente-as. Eu queria só passar as mãos das irmãs. Nós fizemos certificados para as duas, e aí eu vou ler só um, porque o outro certificado já tem a mesma descrição. Então, Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, certificado de recebimento por jurisdição. Texto bíblico, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Com júbilo e alegria, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, tendo presenciado a fidelidade e testemunho da irmã, que também tenho aqui da nossa irmã Núbia, Ivanise Bezerra da Silva, recebe-a como membro efetivo por jurisdição na cidade de Campina Grande, Paraíba, aos 14 dias do mês de abril de 2019, suplicando a Deus que a sua caminhada na vida cristã seja coroada de bênçãos e vitórias e de muita utilidade em sua obra. Pastor Rubens Júlio da Silva, oficiante, pastor efetivo desta igreja. Então, nós vamos passar as mãos, nossa irmã Ivanise, o seu certificado, é o documento que ela agora é membro da igreja, e também, com os mesmos dizeres, a nossa irmã Núbia, para que assim as irmãs fiquem documentadas que agora participam do rol de membros da nossa igreja. Que Deus as abençoe. Podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe.